Oi, Asbeck, expande o assunto com a gente, por favor, né? Porque o Banco Central Europeu e o do Reino Unido seguiram a decisão do Fed e subiram as taxas de juros em 0,5 ponto percentual. Em linhas gerais, o que isso significa? Sem falar muito de números, depois qualquer coisa a gente detalha. Vamos falar o que isso significa em linhas gerais. Em linhas gerais, a gente tem uma situação em que a inflação está subindo muito nos países avançados por causa dos gargalos nas cadeias de suprimento provocados por pandemia. Então, isso ainda traz alguns problemas para a cadeia de suprimentos. Também a guerra na Ucrânia, com Rússia e Ucrânia sendo importantes fornecedores de matérias-primas. Então, isso também traz travas no fornecimento de matérias-primas, de suprimentos no mundo. E, além disso, com a guerra na Ucrânia, também uma crise energética se instalou na Europa e afeta também os Estados Unidos. Então, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos, eles estão passando por um momento de pressão inflacionária muito forte. A taxa de inflação nos Estados Unidos estava no maior patamar desde a década de 80, também lá no Reino Unido e na União Europeia no maior patamar em 40 anos. Então, com isso, os bancos centrais acabam tendo que subir os juros para conseguir frear a demanda, esfriar a demanda e, com isso, trazer a inflação para baixo. O que está acontecendo agora? Qual que é o momento? Lá nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central Americano, falou, a gente vai desacelerar o ritmo das taxas, tinha subido as taxas 4 vezes seguidas em 0,75, agora falou, vamos começar a desacelerar o ritmo. A alta de ontem foi de 0,5 ponto, mas no comunicado, Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, ele alertou que os juros vão ficar altos por mais tempo em 2023. O Banco Central Europeu, que define também a taxa de juros para os 19 países que fazem parte da zona do euro, também subiu a taxa em 0,5 ponto, abaixo das últimas altas, mas também disse que as taxas vão ficar altas por mais tempo, também falou que vai retirar estímulos da economia, vai parar de comprar alguns títulos que acabam sustentando a demanda. Banco da Inglaterra também fez a mesma coisa, subiu em 0,5 ponto, só que lá na Inglaterra, como a inflação cedeu mais ontem, ainda está acima de 10%, mas cedeu um pouco mais do que o esperado, o comunicado foi considerado um pouco mais suave. Mas a situação que a gente tem é de bancos centrais sinalizando que o ano de 2023 ainda vai ser um ano de alta de taxas. Havia uma expectativa que a inflação chegasse num pico antes e talvez em 2023 os bancos centrais pudessem ficar um pouco mais confortáveis para não subir tanto as taxas ou já para indicar em 2023 uma mudança de direção. Só que isso, por enquanto, ainda não está acontecendo de forma muito clara. Isso explica também as quedas fortes das bolsas ontem, hoje também abriram em queda. Pois é, e aqui no Brasil o Copom dispensou também essa ideia ou não? Porque a gente tem uma inflação que ainda precisa ser equilibrada e essa taxa é azeda, mas é usada para conseguir equilibrar a inflação. Olhando para 2023, como a gente deve esperar esse cenário? Estamos numa situação parecida, né? Então, só para explicar uma questãozinha que é importante para a gente entender. Quando os Estados Unidos sobem os juros, o que acontece é que eles atraem mais recursos para o mercado americano, porque ali é o porto seguro do mundo. Então, se eles sobem as taxas, os seus títulos ficam mais atraentes. E aí, o que os outros bancos centrais fazem? Eles são obrigados também a elevar seus juros ou manter os seus juros num patamar alto, para conseguir manter o dinheiro nos seus países. Porque se o dinheiro sai, isso provoca uma desvalorização da moeda e isso acaba gerando inflação. Então, aqui a gente teve relatório trimestral de inflação, Roberto Campos Neto falando agora de manhã, e todos os sinais que ele dá é que os riscos externos, ou seja, juros ainda altos lá fora, afetam o nosso cenário aqui. Ele vem citando cada vez mais os riscos internos, também com o aumento dos gastos públicos, que acabam pressionando ainda mais a inflação. Só para terminar, a inflação, projeção de estourar o teto no ano que vem, no relatório trimestral de inflação, aumentou de 46% para 57%. Então, com isso, a gente também tem uma previsão de que a Selic fique alta por mais tempo também aqui e não caia, talvez, em 2023. Nossa, o efeito já da PEC que está sendo discutida, é isso? Dos da internos e externos, da PEC aqui e lá fora, juros ainda altos. Quebra a cabeça da economia brasileira.